você é novo no canal, é um prazer te conhecer. O meu nome é Mariana e eu espero que você se inscreva e faça parte da minha família mágica aqui no YouTube e que nós vivenciemos muitos momentos cheios de unicórnios pela frente. E se você já é um velho conhecido, oi de novo. Seguindo o meu vídeo que eu fiz falando sobre como eu adapto tendências para o meu próprio estilo, sem perder as características nem de um nem de outro, e sim mesclando para ter uma mistura interessante que pode ser ligada no que está em voga no momento, mas é principalmente fundada no que eu já adoro. Eu falei um pouco sobre a teoria de como eu cheguei nisso neste vídeo aqui, linkado aqui. Eu criei mais esse vídeo aqui que é sobre como seria se eu fosse uma Kardashian. Eu peguei a inspiração no geral do estilo delas, muito da maquiagem é muito parecida entre elas, mas o meu ídolo principal para este caso aqui, embora não seja um ídolo da vida real, foi a Kylie Jenner. E eu adoro o fato de que elas usam perucas, porque isso me deixou muito livre para usar as minhas perucas. Alguns dos toques principais desse visual é que eu adaptei ele para o meu rosto, para fazer sentido. Eu coloquei as cores, eu fiz uma paleta de cores que tem sentido comigo. E, mais do que tudo, quando você está usando um visual que é bastante diferente do seu usual, como por exemplo, este daqui é muito mais sexy do que eu costumo usar, principalmente no departamento do vestuário, não esqueça de se portar como você mesmo. A não ser que você queira brincar de faz de conta, sempre faça a sua personalidade brilhar ainda mais do que seu visual. Se vocês querem ver como eu conseguir tanto essa maquiagem com todo o contorno, todo o baking e tudo mais, e como eu fiz este visual aqui um pouco mais sexy, qual é a combinação dele, é só continuar assistindo. E se vocês quiserem mais vídeos mostrando como eu adapto tendências para o meu estilo, e eu espero conseguir inspirar vocês a adaptar para o estilo de vocês, é só dar um joinha neste daqui. Ia ser o máximo se a gente conseguisse chegar até 1000 joinhas. Me deixaria muito feliz e me ajuda muito aqui no YouTube. E não esqueçam de me contar nos comentários o que vocês querem nos próximos vídeos dessa sériezinha que eu estou criando agora. Eu espero que vocês se divirtam e que vocês não fiquem espirrando muito por causa do baking, porque eu espirrei um pouquinho por causa do baking. É muito pó, muito pó. Começar a minha face Kardashian com um primer. Eu decidi ir para um primer iluminador, como a gente vai brincar muito com contorno, eu decidi dar todo um glow no rosto, um viço muito bonito para não ficar opaco demais, porque apesar delas usarem a base bastante mate, mesmo assim não parece tão morto o rosto. Também tem a ver com todas as outras técnicas que nós usaremos, mas eu começo assim. Então, eu tô usando as costas da minha mão com uma paleta, como geralmente eu faço, e aplicando meu primer. Se você não tem um primer iluminador e quiser criar um, use qualquer um que você já tenha e misture um pouco do seu iluminador líquido ou em creme predileto. Se tem uma coisa que eu gosto muito é utilizar produtos misturando eles, meio que fazendo uma alquimia, criando produtos novos. Como você provavelmente já viu misturando bases. Feito isso, é hora da minha base. Cobertura muito completa é a preferência geral de todas as minhas Kardashian. Então eu vou ir com uma cobertura bem completa e o efeito é bem opaco, mas sem ser aquela cara de asfalto. Às vezes eu acho que quando bases são muito opacas e não tem nenhuma radiância, parece que a gente tá com uma cara de asfalto. Para aplicar, eu vou utilizar uma esponjinha tipo Beauty Blender, já umedecida. E ficar dando essas socadinhas no meu rosto para fazer a aplicação. Quando você faz isso, você está pressionando de encontro à sua pele o produto, ao invés de esfregando. O que quer dizer que o produto vai ficar no lugar exato onde você está pressionando, ao invés de ser carregado por aí. Agora, eu vou cancelar um pouco aqui as minhas olheiras usando um corretivo que é um pouquinho mais alaranjado. A razão pela qual eu prefiro usar um corretivo mais alaranjado primeiro é só para fazer o cancelamento da cor. E eu vou utilizar um pincel do kit de precisão da Pink Gloss. E esse daqui é o corretivo de salmão que também vende na loja. E esse kit de precisão eu vou usar alguns dos pincéis hoje porque eles são fantásticos para preparar a pele para fazer contorno. Eu gosto de levar o meu espelho pra cima pra ver exatamente toda a minha olheira.
pra poder colocar exatamente nela. E você pode ir com o seu dedo, ou no caso, a minha esponjinha tem essa rampinha aqui, que torna ela muito boa pra fazer o mesmo processo de pressionar logo abaixo aqui na pálpebra. Agora, se você tiver alguma espinha, eu tenho umas pequenininhas, aconselho já vir com o seu corretivo. Eu prefiro o amarelado do que um alaranjado quando o assunto é espinhas, porque disfarça bem melhor a vermelhidão. Recomendo que antes do contorno você já dê um jeitinho nessas chatas. Então aqui, se você tiver vermelhidão aqui ao lado do nariz. Agora, o maquiador das Kardashians, todos eles usam muitas técnicas de contorno, muitas técnicas também usadas numa maquiagem mais pesada, cênica, muitas coisas que vieram das drag queens, por isso eu vou fazer o contorno com creme e com pó. Essa daqui é minha nova bebê, que é uma paleta da Anastasia Beverly Hills, própria para contorno, onde eu tenho vários dos tons cremosos, eles também fazem ela em pó. A Anastasia, o site envia internacionalmente, se você quiser essa, mas você consegue achar opções nacionais, ou você pode usar simplesmente uma base de fundo mais amarelado, não tão quente, para fazer o seu contorno, que seja alguns tons acima da sua pele. Eu vou utilizar, como eu disse, mais alguns pincéis do kit de precisão, e eu vou começar iluminando a minha pele com este tom aqui. Então, eu usarei esse tom em creme, e eu vou começar demarcar aqui aonde eu quero iluminar, que é logo abaixo dos meus olhos. Novamente, eu estou pressionando, mesmo usando um pincel, eu estou pressionando. Então, aqui naquele triângulo invertido abaixo dos olhos, e não é um contorno sutil, é um contorno um pouco mais marcado e exagerado, como eu disse, tem uma base cênica nele. Agora, aqui no centro do meu rosto, no centro da testa. Na ponte do nariz. Eu vou utilizar o segundo tom, este daqui é mais claro, este daqui é um pouquinho mais escuro, aqui logo abaixo do maxilar, para favorecer o contorno escuro que eu farei logo depois. Eu ainda mesclarei mais depois, então não se assustem se não parece mesclado com o restante do rosto nesse exato momento. O cabelo estava na frente, então eu fui pegar uma tiarinha, tem orelhinhas. Agora, eu vou começar a contornar primeiro as minhas bochechas e eu vou utilizar este tom aqui. Você utiliza para contorno um tom que seja 2, 3 graus até níveis, na verdade, não graus, acima da sua pele. Por comodidade, eu vou utilizar outro kit de precisão, da Pink Gloss, só pra ter os meus pincéis separados, o que é usado com contorno da parte de iluminar e essa aqui com a parte de escurecer de fato. Do kit de precisão, eu vou usar um pincel que é um pouquinho mais afunilado. Ele é realmente bem mais preciso, menorzinho, voltado para corretivo ou áreas menores. E eu vou utilizar o tom mais leve de contorno. Eu vou utilizar o mais leve porque eu quero agora ir no meu nariz. Você não precisa necessariamente contornar o seu nariz. No meu caso, o meu nariz é um pouquinho torto. Então, eu gosto de contorná-lo às vezes. Mas cada nariz é um pouquinho diferente de contornar. Não são dois traços retos que funcionam para todos. Eu, por exemplo, como meu nariz é um pouquinho mais torto, eu tenho que trazer um dos lados um pouquinho mais para dentro e eu elevo aqui na lateral, na binha do nariz, eu elevo um pouquinho mais de um lado que do outro, tentando torná-los mais simétricos. E com o primeiro tom de contorno, eu vou pôr um pouco bem aqui, porque eu vou começar a criar também uma bocona mais Kardashian. Agora eu vou utilizar novamente a minha esponjinha. E eu vou pressionar e mesclar os tons de contorno e de iluminada.
Com a minha esponjinha, eu bato novamente e começo a mesclar no meu rosto os tons de iluminado e de contorno. A pequena dica que eu te dou é sempre que você tem uma paleta de creme, pra evitar que ela fique manchada e pra dar uma aparência melhor pra ela, sempre que você usar, pega um pedacinho de um paninho, limpe ao redor dela. Assim as suas coisas ficam mais bem cuidadas e parecerão super novinhas por mais tempo. Lembre-se que contorno tem que trabalhar com a sua estrutura óssea. Não adianta querer fazer o contorno igual todo mundo. Algumas coisas como a bochecha, por exemplo, é bastante universal, mas se você tiver já com um pouquinho de flacidez nas bochechas, você pode ir um pouquinho pra cima e levar pra cima. Você consegue fazer várias técnicas diferentes do contorno, eu posso fazer um vídeo só sobre isso. Esse daqui é um contorno básico, mas o que eu realmente quero que vocês prestem atenção é: o nariz não são só duas linhas retas pra todo mundo. Dependendo do seu nariz, o contorno é diferente. E agora é hora do Cozinhando com a Mari corretivo. Eu vou usar um pó translúcido nas áreas iluminadas, que é a minha preferência. No geral, a maioria das pessoas gosta muito de pós amarelados. Eu acho que pós com um tonzinho levemente rosado favorecem mais a minha pele, que é super branquinha. Se eu uso alguma coisa muito amarelada, fica estranho. Mas se você é mais morena, procure os amarelados, eles podem fazer maravilhas pela sua pele. Se você é mais branquinha, com um pouquinho mais de rosado fica muito bom. Eu não farei o baking apenas abaixo dos olhos, mas aqui também vai aumentar ainda mais o poder desse contorno. Aqui também. No centro do queixo, não onde eu coloquei o contorninho, abaixo disso. E no centro aqui da minha testa e nariz. Agora, eu vou usar uma paleta que eu usava muito antigamente no canal, que é a de 26 cores neutras, também da Pink Gloss. Esses são os tons que elas realmente usam, principalmente a Kylie, que eu acho que é a Kardashian que ganhou a maior projeção de todas, principalmente na área de cosméticos, com os batons dela. Então, eu vou utilizar essa daqui hoje. Os pincéis que eu vou utilizar agora são do kit Amaze Pink, que é um dos meus favoritos esteticamente falando, porque tem a ferrula aqui em rosa e o estojo inteiro em rosa, então vale muito a pena ver e ele combina com as minhas unhas de hoje. Eu comecei a fazer unhas de gel, às vezes numa técnica sanduíche com esmaltes normais, mas é muito legal, porque assim eu sinto que eu posso ir muito mais doida com a minha nail art, porque como ela tem uma longa duração, eu não me sinto culpada por gastar mais tempo nela. Eu vou usar primeiro um marrom opaco, um pouco acima do meu côncavo, no côncavo e acima, para levantar os meus olhos. Eu vou esfumar um pouco com um tom um pouco mais quente de laranjinha. Vou usar, na verdade, nas minhas sobrancelhas um iluminador em bastão. Eu vou fazer aqui o meu traço. E mesclar com a sombra usando o meu pincel aqui. É o pincel mais compridinho de sombras do kit. Usando o mesmo pincel, eu vou aplicar... Usando o mesmo pincel, eu aplicarei um tom neutro na pálpebra inteira. E com a ponta do meu dedo, eu vou usar um tom de cobre. Um pouquinho. Quase no centro da pálpebra. Eu vou usar o mesmo tom que eu usei no côncavo, rente aos cílios inferiores. E eu conecto aqui. Eu meio que formei um triângulo, puxando o meu olhar pra cima. E eu vou carregar dentro da linha d'água bastante um lápis branco. Agora, o delineador desse visual não é pra ele aparecer. É uma linha extremamente fina só pra esconder os cílios postiços. Então, eu recomendo que você busque o aplicador mais preciso que você tem na sua coleção, ou use um pincel de aplicador com a ponta muito, muito, muito fininha.
Agora eu vou utilizar um tom quase preto, no mesmo pincel que eu usei rente aos cílios inferiores, em cima do meu delineador, rente ao cantinho externo. Esfumando essa linha. Curvarei os meus cílios e vou aplicar um monte de máscara para cílios, mesmo aplicando cílios postiços depois. Não seria exagero falar que os cílios postiços são a parte mais importante desse visual. Então, eu preferi um que tem, e eu espero que vocês consigam ver. Eles têm alguns fiozinhos mais compridos em todo o comprimento, que dá um visual que eu percebo que elas usam bastante. Então, esses são os cílios que eu aplicarei hoje. Uma coisa legal de fazer em alguns visuais mais marcados, como é o caso, é que eu salvo as pontinhas que eu cortei dos cílios e eu utilizo elas em cima do final dos cílios pra ter um pouquinho de extra rente ao no cantinho externo. Então, eu coloco a cola, só coloco em cima e eu coloco uma dose extra da cola, exatamente nesse lugar aqui. Então, os meus cílios no cantinho externo vão parecer ainda mais cheios e vum, vum, vum. As sobrancelhas são bem marcadas e bem desenhadas. Eu vou fazer isso utilizando pincel chanfrado, e esse daqui é o duo de sobrancelhas da Vult. Eu vou utilizar primeiro o tom mais claro na parte interna da minha sobrancelha. E uma coisa muito comum no visual dos Kardashians e das Jenner é que parece meio quadrado o início aqui da sobrancelha. Eu marco mais quadradinho o início da minha sobrancelha. E esfumo um pouquinho. Depois eu vou utilizar o tom mais escuro para demarcar o final. Sim, no final. E a mesma coisa, claro, na minha outra sobrancelha. Eu vou usar a minha fiel máscara meio douradinha de sobrancelha só no início delas, hoje, pra marcar mais o degradê. Tom mais claro pro tom mais escuro. Agora eu vou limpar o meu baking. E eu gosto de limpar o baking nesses casos super contornados, indo na direção pra cima, assim. Se você quiser, você pode reforçar mais o contorno do seu rosto ainda, utilizando um pó em cima do contorno. Então, como estamos aqui já, eu farei isso. Extra. Nas bochechas. Agora, antes do blush, muito mais importante que ele é o bronzer e mais iluminador. Bronzer é diferente do contorno, porque no caso o que eu quero me dar é um visual bronzeado e não contornado. Então, eu vou utilizar aqui um dos meus favoritos. Esse daqui é o Cassino da NARS. No meu pincel de pó, também do kit Amazing Pink. E eu vou usar um toque leve aqui em cima da bochecha, em cima do contorno, laterais do rosto. Mas pode ver que eu não fico tão marcado pra fora quanto seria o contorno. Eu tenho um pouquinho de bronzer nas bochechas. Através do nariz. Topo do queixo. E agora sim, um pouquinho de blush. Não muito. Acredite ou não, não muito. Tudo nesse visual é muito, mas não muito blush. Agora eu vou usar um iluminador super, super, super radiante. E eu vou encostar ele. Novamente, eu não tô esfregando, eu estou encostando. Pra ele ficar bem posicionado. Às vezes, elas usam um pouquinho na pontinha do nariz. E um pouquinho dele aqui no topo dos lábios. Que me ajuda como também um guia agora que eu vou fazer um contorno mais marcado pra ficar com um bocão. Para os lábios, um lápis, cor de boca, ou nude. E eu vou, o que eu disse que ajudava aqui o iluminador?
A linha onde fica iluminado, eu posso ir até ela sem ficar errado, entre aspas. Você pode fazer o que você quiser na maquiagem, contanto que você se divirta e você acha que tá bonito, tá válido. Mas é um bom guia esse truque do iluminador, que é até onde você pode ir o contorno em cima e fica ainda bastante harmônico e orgânico no seu rosto. Aqui embaixo eu vou um pouquinho além do que eu normalmente iria pra fazer um beicinho de fato. Eu disse pra vocês que era meio drag a maquiagem Kardashian, é um fato. Muito glamouroso, mas muito drag. Agora, o lábio que eu vou utilizar, se você não tem os lábios tão volumosos assim, é uma boa dica. Eu vou aproximar aqui vocês pra vocês verem. Esse daqui tem um pouquinho de um reflexo. Eu ainda vou usar um gloss por cima, mas esse reflexo vai ajudar os lábios a parecerem ainda mais volumosos. Eu me estranho muito. Mas, enfim, eu acho que vocês conseguem já ver como, tipo, os meus lábios. Parece que eu coloquei enchimento neles. Preenchimento, não enchimento. Ainda não inventaram um enchimento pros lábios sem ser maquiagem que você consegue fazer assim na hora você mesmo. E no centro, pros lábios ficarem ainda mais juicy e enormes, eu vou aplicar gloss. Agora, eu vou colocar uma peruca, um vestido, e eu já volto com a transformação completa. Aqui é o visual final, como vocês viram. O vestido que eu estou utilizando, eu ganhei de alguma loja chinesa, que eu não lembro qual é, mas eu achei ele perfeito, porque ele tem um tom pastel, o que é muito eu, mas ele tem este decote. E este decote aqui é muito Kardashian. Eu coloquei um mega sutiã push-up, que fez meus peitos ficarem mais grandões. Eu não sou tão abastada assim por natureza. Eu escolhi uma peruca que, apesar de ter um tom que eu uso muito sempre, que é o roxo, essa peruca é lisa e não tem franja, o que torna ela menos fofinha, mas o tom continua sendo um tom que eu usaria, e se eu estilizasse ela de outra maneira, ela ficaria um bolinho cupcake. Mas no caso, o meu colar, eu usei um colar floral que eu acho bastante delicado, ainda combina com o tema de delicadeza que eu costumo pôr nos meus looks. E eu tenho sapatos nude pra deixar minhas pernas bem bonitas e compridas. Eu deveria ter passado um pouquinho de bronzeamento antes, aqueles autobronzeadores. O nome sumiu por um minuto na minha cabeça. Eu deveria ter colocado um pouco de autobronzeador, eu não coloquei, porque desde de gravar esse vídeo hoje eu estava animada pra ele, então eu não fiz essa preparação, mas poderia ter sido uma boa ideia. Espero de coração que vocês tenham curtido e se inspirado pelo vídeo, que vocês tenham gostado de ver mais um lado diferente da minha pessoinha pequena aqui no YouTube. Muito obrigada por tudo e eu espero que vocês tenham um dia super mágico e que vocês sempre se lembrem de serem vocês mesmos, não importa qual visual estejam usando. Muito obrigada, tchau! Minha mão tá na bambinha.